Boa tarde, pessoal. Sou o professor Matheus Vinícius Paranha Silva. Falo do Núcleo Regional de Cascavel, município de Cascavel. Sou professor de matemática. E hoje o conteúdo que vamos abordar nessa aula é estatística, focando em 3 pontos. Quais são eles? Moda, mediana, média aritmética. Vamos falar sobre alguns pontos específicos para sanar as dúvidas de vocês. E quais seriam essas dúvidas? Quais são as diferenças entre esses 3 elementos? Entre moda, mediana e média aritmética? Que tipo de situação, problemas podemos ver no nosso dia a dia? Então, são esses tipos de situações que vamos encontrar nessa aula, ok? Então, para iniciarmos ali, vamos falar sobre moda. Primeiro vou explicar na teoria o que é ela e depois vamos jogar na prática, trabalhar junto para que vocês possam entender cada vez mais o nosso conteúdo, ok? Então, assim, moda de um conjunto de valores é o elemento que ocorre mais frequentemente dentro desse conjunto. Então, se a gente for analisar, a moda é o elemento que mais vezes se repete, ok? Vamos pegar um exemplo antes de ir para a nossa situação, problema. Tinham 3 pessoas andando numa determinada rua. Um estava usando uma camiseta de cor amarela e 2 pessoas estavam usando uma camiseta de cor verde. Qual é a moda dessa situação? Então, se a gente for pegar as cores, das camisetas, que mais vezes se repetiram foram as camisetas verdes. Então, está aí a nossa moda, é o elemento que mais vezes se repete, camiseta verde. Vamos para a situação problema? Silvana fez a árvore genealógica de sua família paterna, com as seguintes idades: 72, 68, 42, 40, 40, 40, 37, 40, 35, 32, 14, 7, 8, 13, 7, 7 e 5. Qual é a moda das idades da família paterna de Silvana? Então, como que devemos resolver essa situação, problema? Vamos analisar quem mais vezes se repetiu, qual a idade que mais vezes se repetiu nessa situação. Se analisarmos ali, as que mais se repetiram foram o 40 e o 7. Só que o 7 só se repetiu 3 vezes e o 40 se repetiu 4 vezes. Então, quem se repetiu mais vezes nessa situação? Exatamente, foi o número 40. Então, 40 é a idade que mais se repete. Então, podemos dizer que a moda dessa situação problema é igual a 40, ok? Só relembrando, a moda é o elemento que mais vezes se repete no conjunto, ok, pessoal? Vamos lá para a segunda situação. O que é a mediana? Mediana de um conjunto finito de valores, disposto em ordem crescente ou decrescente de grandeza, é o valor central se o conjunto tiver o número ímpar de elementos, ou é a média aritmética de 2 valores centrais se o conjunto tiver o número par de elementos. Então, para facilitar a vida de vocês aí, vamos ser bem objetivos. Se a mediana, você analisar ali uma situação problema e tiver vários números, e esses conjuntos de números forem ímpares, a mediana será aquele número que está bem no centro, exatamente em ordem crescente ou decrescente, bem no centro da questão. Se tiver par, igual diz ali, é a média aritmética dos 2 valores centrais. Então, vamos supor que o conjunto numérico tem 6 números. Qual seria a mediana nessa situação? Seriam os 2 números do centro. Você somaria os 2 e depois dividiria ele por 2. Ok? Então, vamos pegar ali a nossa situação problema. Qual é a mediana da idade da família de Silvana? Vamos colocar ele em ordem crescente para facilitar mais. Vamos colocar organizadamente isso, ok? Então, temos ali 5, 7, 7, 7, 8, 13, 14, 32, 35, 37, 40, 40, 40, 40, 42, 68 e 72. Esses são os nossos elementos, ok? Contando todos esses números, temos aí 17 elementos. Só vocês analisarem ali. Contar bem certinho, vão analisar que temos 17 elementos nessa situação. É um número ímpar. Então, se é um número ímpar, acaba facilitando a nossa situação problema.
é só nós separarmos. Bem tranquilo como vamos colocar nessa situação, ó. Para saber o valor, basta saber qual é o número que está no meio. Um exemplo. Então, pegamos os 8 primeiros termos, tem o 35 ali, né? E depois vamos para a segunda parte, que é os outros 8 termos que tem ali. Então, se você analisar, o número que está no meio é o 35, ok? Isso você pode ver em qualquer tipo de situação, ou de pesquisa sobre idades, tamanhos, pesos, cores, entre esse tipo de situação. Então, só para nós relembrarmos, a mediana é o elemento que se encontra sempre no meio da situação, ok? Bem tranquilo. E sem muita enrolação, vamos para a moda. Vamos para a média, perdão. O que é média aritmética? Então, como será que calcula a média? A média, se você for analisar, é o que mais se utiliza nessas situações, né? Às vezes você fica pensando sobre a média, mas como que calcula a média? Sendo que a gente utiliza mais a média, assim. Então, primeiro vou explicar teoricamente e depois vamos para a prática. Média aritmética de um conjunto de números é o valor que se obtém dividindo a soma dos seus elementos pelo número de elementos do conjunto. Então, como que seria isso? Você vai somar todos os elementos que se encontram ali e depois vai dividir pelo número de elementos que está ali, entendeu? Que tem ali no caso. Como assim, professor? Vamos supor, temos 3 números, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Vamos somar 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Então, temos 7. Esse é o valor do nosso elemento, que foi a soma, no caso, e você vai dividir pelo quê? Pelo tanto de elementos que se encontra ali, que foram 3 números que a gente calculou. Então, você vai dividir lá 7 por 3 e dará um resultado, certo? Vamos pegar a situação problema para ficar mais específico ali para vocês. Então, vamos calcular a idade da família de Silvano. Como já tínhamos falado sobre as idades, não vamos ficar repetindo aqui mais uma vez, você vai somar todas as idades de cada integrante da família da parte paterna de Silvano e a soma vai ser 507. Então, já sabemos a soma das idades. O próximo passo é dividi-las pelo número de integrantes que tem ali. O número de integrantes nessa situação é o 17, são 17 pessoas que tem ali. Então, vamos dividir 507 pessoas, 507, a soma das idades, por 17. O resultado vai ser 29,8. Esse será a idade média da família, ok? Então, mais uma vez falando, para calcular a média, você vai somar a quantidade de elementos vezes o tanto de pessoas ou conjuntos que se encontram ali nessa situação, ok? Então, só para nós relembrarmos, antes de finalizar o vídeo, o que é moda? Moda é o elemento que mais vezes se repete. O que é mediana? Mediana é o que se encontra no centro do conjunto. E o que é média? A média é a soma dos elementos dividido pelo número de conjuntos que ali se encontram, ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Valeu, muito obrigado por ter acompanhado aí. Um grande abraço a todos e até mais.